Com a graça de Deus, aqui agora nós abrimos este nosso trabalho. Dando continuidade ao nosso estudo da operação de divisão, vamos iniciar lembrando o que é a divisão. O que significa 12 dividido por 4? 12 dividido por 4 é o número que, multiplicado por 4, resulta em 12. Para encontrarmos esse número, nós montamos a tabuada do 4, que eu já deixei pronta aqui. Porém, eu recomendo, sempre que for calcular uma operação de divisão, monte a tabuada envolvida. E se for repetir uma divisão pelo mesmo número, monte novamente a mesma tabuada, porque isso vai ajudá-lo a memorizar essa tabuada. Portanto, vale a pena repetir este processo. Observando os resultados aqui da nossa tabuada, nós percebemos que é 4, 8, 12. Então, aqui nós encontramos o número que, multiplicado por 4, resulta em 12. Este número é o número 3. Portanto, 12 dividido por 4 é 3. Nem sempre é possível fazer de uma forma, resolver, encontrar este número, encontrar o resultado da divisão de uma forma tão fácil, de uma forma tão direta. Isso acontece quando nós temos números maiores, como no exemplo 196 dividido por 4. Neste caso, nós precisamos de um método um pouco mais sofisticado para facilitar o processo. Porque nós percebemos aqui que na tabuada do 4 não tem o 196. Uma opção seria continuar a tabuada, 4 vezes 11, 4 vezes 12, até chegar no 196. Embora seja possível, não é muito prático fazer dessa maneira. A melhor maneira é o método que eu vou apresentar agora. Antes de efetivamente estudarmos o método, é importante nós conhecermos os nomes dos elementos envolvidos na operação de divisão. O 196, que é o número que está sendo dividido, nós chamamos este número de dividendo. O número que está sendo dividido é o dividendo. O número que está dividindo, no caso o 4, é chamado divisor. No exemplo anterior, o 12 é o dividendo. Dividendo. E o 4 é o divisor. O resultado da divisão é chamado quociente. Por enquanto, basta termos clareza em relação aos nomes desses elementos. O que está sendo dividido é chamado dividendo. Quem está dividindo é chamado divisor. E para calcularmos a operação de divisão 196 dividido por 4, o primeiro passo é reescrever esta operação utilizando um outro símbolo chamado chave. Então, nós colocamos o 196, este símbolo aqui, que parece um L, que é chamado chave, e o divisor fica aqui dentro da chave. Este é o primeiro passo. Nós chamamos este procedimento de armar a operação. Então, aqui a operação de divisão está devidamente armada, devidamente preparada. O passo seguinte é aqui, com o dividendo, nós vamos agrupar os dígitos do dividendo da esquerda para a direita, um a um. Então, nós vamos começar só com o primeiro dígito.
Só com o primeiro dígito, nós formamos o número 1. E o número 1, ele é menor que 4. Então, nós temos que prosseguir, acrescentar mais um dígito. Se nós agruparmos o primeiro e o segundo dígito do 196, nós formamos o número 19. E já o número 19 é maior que 4. E a partir do momento que nós encontramos um número maior que o divisor, nós paramos. Então, nós vamos utilizar os dois primeiros dígitos que formam o número 19. A partir disso, nós vamos procurar aqui na tabuada do 4 qual é o número que nós multiplicamos por 4 para chegar o mais perto possível do 19. Só que tem que ser ou igual a 19 ou menor que 19, não pode ser maior. Olhando aqui os resultados da tabuada do 4, 4, 8, 12, 16, 20. O 20 passou, então não serve. O anterior é o 16, é o que chega mais perto do 19. E o número que nós multiplicamos por 4 para chegar em 16, que é o mais perto possível do 19, é o próprio 4. Então, aqui embaixo da chave, nós vamos colocar o 4. E efetuamos a multiplicação. 4 vezes 4, esse 4 que está aqui embaixo da chave, multiplicado pelo divisor, que é 4, o resultado é 16, que é justamente o que está aqui na nossa tabuada. 4 multiplicado por 4 é 16. O resultado dessa multiplicação, nós colocamos aqui embaixo do dividendo. E efetuamos a subtração. 9 menos 6 é 3. 1 menos 1 é 0. Aqui aparece um novo elemento. O resultado dessa operação de subtração, nós chamamos de resto. Após obtermos o resto dessa primeira etapa, nós voltamos a analisar aqui os dígitos do nosso dividendo e percebemos que depois do 19 tem ainda mais um dígito que é o 6. Depois da subtração, nós vamos copiar esse dígito seguinte, que é o 6, na frente do resto. Esse procedimento nós chamamos de baixar o dígito. Então, nós estamos baixando o 6 aqui na frente do resto. Após fazermos isso, o número obtido é o 36. E com o 36, nós voltamos para o procedimento inicial. Nós vamos procurar, aqui na tabuada do 4, qual o número que nós vamos multiplicar por 4 para chegar o mais perto possível do 36. Olhando aqui a tabuada do 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Nós percebemos que tem exatamente o 36. E o número que nós vamos multiplicar por 4 para obter 36 é o 9. E é este número que vem aqui para o quociente. Então, nós colocamos aqui, embaixo da chave, na frente do número que já estava, o 9. E efetuamos a multiplicação. 9 multiplicado por 4, que é só olhar aqui na tabuada, 9 multiplicado por 4, que é a mesma coisa que 4 multiplicado por 9, é 36. O resultado dessa multiplicação, nós colocamos aqui embaixo do resto. E, mais uma vez, efetuamos a operação de subtração. 6 menos 6 é 0, 3 menos 3 é 0. O resultado obtido dessa subtração também chama resto. Sempre que fizermos essa subtração, o resultado chama resto. Observando os dígitos do 196, percebemos que não tem mais dígitos. E isso nos diz que o processo terminou. E esse resto obtido nesta última etapa é o resto final, que nós dizemos que é o resto da divisão. Quando o resto é zero, como neste caso, nós dizemos que a divisão é exata. Então, a divisão de 196 por 4 é uma divisão exata. Podemos dizer também que o 196 é divisível por 4. Dizer que o 196 é divisível por 4 é o mesmo que dizer que o resto da divisão do 196 por 4 é zero.
Portanto, o resultado da divisão de 196 por 4 é 49. Ou, usando outras palavras, nós podemos dizer que o número que nós devemos multiplicar por 4 para obter 196 é 49. Lembrando que isso é justamente o significado da operação de divisão. Agora, na operação de divisão, nós temos uma ferramenta muito benéfica, que nos permite saber confirmar se o resultado encontrado está correto. Essa ferramenta, ela é chamada prova real. E o que é essa prova real? Essa prova real, ela é obtida quando nós multiplicamos o quociente encontrado, que no caso é 49, multiplicamos pelo divisor, que é 4. Porque o 49 é o quê? É o número que nós devemos multiplicar por 4 para obter 196. Então, nós vamos, de fato, multiplicar o 49 por 4 para verificar se realmente o resultado é 196. Então, vamos efetuar esta operação. 4 vezes 9, olhando aqui na tabuada, é 36. Então, colocamos o 6 aqui embaixo do 4 e do 9, e o 3 em cima do 4 do 49. E agora multiplicamos 4 vezes 4, que é 16, com mais 3, 19, colocamos na frente do 6. E obtemos 196. Então, realmente, quando multiplicamos 49 por 4, o resultado é 196. Portanto, temos certeza agora que o resultado obtido aqui na nossa operação de divisão, este resultado está correto. E se nós tivéssemos obtido um outro valor que não fosse o 196, a conclusão é que o resultado obtido estava errado. Aí deveríamos voltar e refazer as contas para encontrar o resultado correto. Então, o cálculo da operação de divisão está todo aqui. Depois que nós chegamos aqui no resto final, o que aparece aqui embaixo da chave é o quociente, que é o resultado. E terminou a operação de divisão. Mas é possível verificar se esse resultado está correto, que é o procedimento chamado prova real, que nós realizamos multiplicando o quociente pelo divisor, no caso aqui o 49 pelo 4. Efetuamos essa operação e se o resultado obtido for o dividendo, isso nos diz que o resultado encontrado está correto. É muita informação e por esse motivo nós vamos repetir esse processo algumas vezes e vamos exercitar muito isso. Agora, antes de prosseguir, eu recomendo que você pause o vídeo e tente fazer sozinho este cálculo, 196 dividido por 4. Tente fazer sem olhar o que está feito. Então, anota aí no papel 196 dividido por 4. Primeiro, arma a operação dessa forma, aqui com a chave. Monta a tabuada do 4 e realiza os procedimentos até o final. Depois que terminar o processo, efetue a prova real para verificar se o resultado encontrado está correto. Se por acaso esquecer algum passo, algum procedimento, ou se confundir com alguma coisa, volte no início da aula e reveja a explicação. E depois de rever a explicação, novamente tente resolver sozinho este problema. É necessário repetir até dominar a técnica. Quando a gente termina de ouvir a explicação, está tudo muito claro. E parece que a gente já aprendeu. Mas a gente vai verificar se realmente aprendeu ao tentar fazer sozinho. Se conseguiu fazer sozinho, não quer dizer que aprendeu ainda, mas quer dizer que já podemos avançar no estudo. Se não conseguir fazer sozinho ainda, até poderíamos avançar no estudo, mas é recomendável, antes de avançar, voltar, assistir novamente a explicação
e mais uma vez tentar fazer sozinho. Se não conseguir de novo, volta no início da explicação, assiste de novo, tenta fazer de novo. E repita isso quantas vezes for necessário até conseguir fazer sozinho. Tanto o cálculo da operação de divisão quanto a prova real. Depois de conseguir fazer isso sozinho, vamos prosseguir. Então, agora que você já fez sozinho o primeiro exercício, nós temos aqui uma lista com 8 exercícios. Alguns deles nós faremos aqui juntos. Só que mesmo estes que nós faremos juntos, depois de terminada a explicação, o que você vai fazer é pausar o vídeo, copiar a conta e tentar resolver sozinho a operação. Se por acaso se complicar, volta a explicação dessa parte, assiste novamente, pausa o vídeo novamente, tenta fazer novamente e repita esse processo quantas vezes for necessário. É necessário paciência e perseverança para conseguir superar as dificuldades. Aqui, o primeiro exercício, a primeira operação que nós devemos calcular é 100 dividido por 2. Então, começamos armando a operação aqui com uma chave. Como é uma divisão por 2, vamos, em seguida, montar a tabuada, que eu vou apresentar um método aqui mais detalhado, que será útil para os valores maiores. Que é bom fazer com bastante paciência isso, para ter certeza que a tabuada foi montada corretamente. Começamos com 2 vezes 1, que é 2. Aqui não precisa pensar, porque quando eu multiplico o número por 1, o resultado é o próprio número. Agora, para obter o próximo resultado, o que nós fazemos? Nós somamos 2. Só que ao invés de colocar aquela flechinha que eu estava colocando, eu vou montar a conta bem direitinho aqui. 2 mais 2 é 4. E esse resultado aqui é justamente o 2 vezes 2. Para obter o resultado seguinte, vamos somar 2. O resultado obtido aqui vai ser o 2 vezes 3. E 4 mais 2 é 6. Para obter o resultado seguinte, vamos somar 2. O resultado obtido aqui vai ser o 2 vezes 4. 6 mais 2 é 8. Aí nós vamos somar 2 nesse resultado para obter o próximo, que vai ser o 2 vezes 5. 8 mais 2 é 10. Vamos somar 2 nesse resultado, obtendo 12. 0 mais 2 é 2. 1 mais 0 é 1. E esse resultado aqui é o próximo, que no caso é 2 vezes 6. Vamos somar 2 nesse resultado. 2 mais 2, 4. 1 mais 0, 1. E esse é o 2 vezes 7. Vamos somar 2 nesse resultado. 4 mais 2, 6. 1 mais 0, 1. E esse é o 2 vezes 8. Vamos somar 2 nesse resultado. 6 mais 2, 8. 1 mais 0, 1. Esse é o 2 vezes 9. E, finalmente, somando 2, nós vamos obter o 2 vezes 10. O 2 vezes 10, tanto você pode somar o 2, ou pode usar o método direto, que consiste em, na frente do 2, acrescenta o 0. Se você somar 8 mais 2 dá 10, vai 1 e 1 mais 1, 2, chega em 20. Se você colocar o 2 na frente do 0, colocar o 0 na frente do 2, também chega em 20. E aqui nós temos montada a tabuada do 2. Para a tabuada do 2, precisa fazer dessa forma como eu fiz aqui? Precisa, não precisa. Mas é bom já fazer desde já, para se habituar a fazer isso. Porque depois nós vamos trabalhar com números bem maiores, como 25, 52, 15. E para os números maiores, é altamente recomendável fazer dessa maneira que eu acabei de fazer aqui. Porque se você faz de uma forma direta, a chance de errar é muito grande. E nós não queremos errar, principalmente na prova. Portanto, é recomendável fazer desta maneira que estou apresentando aqui. E mesmo com os números pequenos,
Crie o hábito e sempre escreva. Esse aqui é o 2 vezes um. Escreva que é 2 vezes um. Escreva na frente do 4 que ele é o 2 vezes 2, que esse é o 2 vezes 3. Não tenha preguiça de escrever. A preguiça ela é destrutiva e só te prejudica. Faça com boa vontade. Pode ter certeza que vai valer a pena, vai te ajudar e vai te beneficiar. Enquanto fazer com preguiça e com má vontade, só vai te prejudicar. Portanto, faça com boa vontade. Uma vez que nós temos a tabuada pronta, nós vamos iniciar o processo. Nós vamos começar a agrupar os dígitos do nosso dividendo da esquerda para a direita. Se pegarmos só o 1, ele é menor que 2. Então não serve. Temos que agrupar mais um dígito. Pegando o primeiro e o segundo dígito, forma o número 10. E o 10 é maior que 2, já serve? Então nós vamos procurar aqui na tabuada do 2 o número que é mais próximo de 10. Nós temos exatamente 10. E o número que multiplicado por 2 resulta em 10 é 5. Portanto, este número, que é o 5, vem aqui embaixo da chave. E aí efetuamos a multiplicação. O 5 multiplicado pelo 2, é só olhar a tabuada, não precisa fazer a conta. O 5 multiplicado por 2, que é a mesma coisa que o 2 multiplicado por 5, é 10. Esse resultado nós colocamos aqui embaixo do dividendo. E efetuamos a subtração. 0 menos 0 é 0, 1 menos 1 é 0. Em seguida, nós voltamos aqui para os dígitos do dividendo e percebemos que na frente do 10, que nós já utilizamos, tem ainda um dígito que é o 0. Esse dígito nós baixamos aqui ao lado do resto. Lembrando que o resto é o resultado da subtração. Ao baixarmos o 0, o número final obtido ainda é 0. Mas ainda assim, depois de baixar o dígito ao lado do resto, é necessário que apareça algum dígito aqui no quociente. E a pergunta é, qual é o número que eu multiplico por 2 para dar 0? Esse número é o próprio 0. 0 multiplicado por 2 é 0. O resultado da multiplicação nós colocamos aqui embaixo do resto. E, mais uma vez, efetuamos a subtração. 0 menos 0 é 0. Agora, observando aqui os dígitos do dividendo, percebemos que não tem mais dígito para baixar. E isso nos diz que o processo terminou. E que esse resto obtido aqui nessa etapa é o resto final, é o resto da divisão. Então, o resto dessa divisão é 0. Ou seja, a divisão é exata. E o resultado da divisão, o quociente, é 50. Agora vamos fazer a prova real para confirmarmos se o nosso resultado está correto ou não. Então, calculando o 50, que é o quociente, multiplicado por 2, que é o divisor, nós chegamos em 2 vezes 0, que é 0. 2 vezes 5, só olhar aqui na tabuada, é 10. Portanto, 50 multiplicado por 2 resulta em 100. Então, quando eu multipliquei o quociente pelo divisor, o resultado foi o dividendo. E isso está me dizendo que o resultado encontrado, que o quociente encontrado está correto. Se o resultado dessa multiplicação não fosse 100, isso estaria me dizendo que o resultado encontrado estaria errado. Aí, neste caso, o procedimento é voltar para a operação de divisão e fazer novamente para encontrar o resultado correto. Agora, nós vamos para o exercício seguinte. Mas antes, o que você vai fazer é pausar o vídeo, copiar só a operação, que é 100 dividido por 2, e tentar resolver sozinho. Efetuando todos os passos. Primeiro vai armar a operação usando a chave,
vai montar toda a tabuada e resolver a operação de divisão. Quando terminar, vai montar a operação da prova real e efetuar a operação de multiplicação da prova real, para conferir se o resultado encontrado está correto. Se cometer algum erro, se tiver algum tipo de dúvida ou confusão, se esquecer o que deve ser feito, volte aqui para a aula, volte um pouquinho a explicação e assista novamente a explicação da solução desta, desta operação, 100 dividido por 2. Depois de rever, tente fazer sozinho novamente. E repita esse processo quantas vezes for necessário até conseguir resolver sozinho. Agora que você já pausou o vídeo, já resolveu sozinho, vamos partir para o segundo exercício, que é 3.000 dividido por 2. Começamos agrupando os dígitos do dividendo da esquerda para a direita. Começando com o primeiro dígito, nós obtemos o número 3. E 3 já é maior que 2, então já serve. Agora, nós aqui na tabuada do 2, nós vamos procurar o número mais próximo de 3. Olhando 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. Já passou, não pode passar. Então, tem que ser o mais próximo de 3 menor que 3. Então, é o próprio 2. E o número que nós vamos multiplicar por 2 para obter 2 é 1. Então, o 1 vem aqui embaixo da chave. Multiplicamos 1 por 2, que não precisa fazer a conta, é só olhar aqui na tabuada. 1 multiplicado por 2 é a mesma coisa que 2 multiplicado por 1, que é 2. O resultado da multiplicação colocamos aqui embaixo do dividendo. E efetuamos a subtração. 3 menos 2 é 1. Obtemos o resto dessa primeira etapa. Em seguida, nós baixamos o próximo dígito do dividendo ao lado do resto. O próximo dígito é 0. Baixando ao lado do resto, obtemos o número 10. E, mais uma vez, nós vamos procurar aqui na tabuada do 2 o número mais próximo de 10. Observando aqui os resultados, 2, 4, 6, 8, percebemos que tem exatamente o 10 aqui. E o número que deve ser multiplicado por 2 para resultar em 10 é 5. Então, aqui no quociente, nós colocamos o 5. E multiplicamos o 5 pelo 2. 5 multiplicado por 2, não precisa fazer a conta, é só, por isso que é bom deixar a tabuada pronta. 2 multiplicado por 5, que é a mesma coisa que 5 multiplicado por 2, o resultado é 10. Então, aqui é embaixo do resto, nós vamos colocar o 10 e efetuar novamente a subtração. 0 menos 0 é 0, 1 menos 1 é 0. Em seguida, nós vamos para o dígito seguinte do nosso dividendo e vamos baixá-lo ao lado do resto. Ainda assim, obtivemos aqui o número 0. Não importa. Após baixarmos o dígito seguinte ao lado do resto, necessariamente tem que aparecer um dígito aqui no quociente. Então, qual é o número que multiplicado por 2 dá 0? Não tem outra opção, é o próprio 0. 0 multiplicado por 2 é 0. Colocamos o resultado da multiplicação aqui embaixo do resto e efetuamos a subtração. 0 menos 0 é 0. Voltamos aqui para o dígito seguinte do nosso dividendo, que também é 0. Descemos ele aqui ao lado do resto. E obtivemos novamente o 0. Portanto, quem vai aparecer aqui no quociente é o 0, porque 0 multiplicado por 2 é 0. Então, multiplicamos 0 multiplicado por 2, o resultado colocamos aqui embaixo do resto. E, mais uma vez, efetuamos a subtração. 0 menos 0 é 0.
Agora, nós observamos aqui o dividendo e percebemos que não tem mais dígitos para baixar. Como não tem mais dígitos para baixar, isso nos diz que o processo encerrou. Como o resto final é zero, nós sabemos que a divisão é exata. E o quociente, que é o resultado da divisão, é 1.500. E agora, para confirmar que o nosso cálculo está correto, ou para verificar se o nosso cálculo está correto, nós vamos realizar a prova real, que é realizado de que maneira? Nós vamos multiplicar o quociente, que é 1.500, pelo divisor, que é 2. 2 vezes zero é zero, 2 vezes zero é zero, 2 vezes 5, olha aqui na tabuada e vê que é 10, vai o zero embaixo e o 1 lá em cima do 1 do 1.500. 2 vezes 1 é 2, com 1 que foi, é 3. Portanto, quando multiplicamos 1.500 por 2, o resultado é 3.000, que é justamente o dividendo. E isso nos diz que o quociente encontrado está correto. E mais uma vez, você vai pausar o vídeo, vai copiar a operação que deve ser feita, que é 3.000 dividido por 2, e vai realizar todos os passos. Montando, armando a operação aqui com a chave, primeiro. Em seguida, montando a tabuada. Aí você pode falar, mas eu lembro do resultado da tabuada. Mas, mesmo assim, monte a tabuada. Faça isso. Faça isso que vai te beneficiar. O nosso propósito principal não é chegar no resultado final. O nosso propósito principal é desenvolver a habilidade com os processos envolvidos. E só é possível desenvolver essa habilidade praticando os processos, realizando os processos. Daí a necessidade de fazer. Mesmo lembrando quais os resultados, mesmo sabendo o que vai dar, realize os processos, todos eles, com muita boa vontade. Lembre-se que a preguiça ela é destrutiva. Não permita que a preguiça te impeça de fazer o que deve ser feito. A preguiça é destruidora. Faça com boa vontade. Honre a vida que Deus te deu, fazendo o que deve ser feito com boa vontade. Agora que nós já terminamos, que você já copiou a questão e já refez, repetiu quantas vezes necessário até conseguir fazer corretamente, nós vamos fazer junto o próximo exercício, que é o exercício 3, 1.275, dividido por 2 também. E mesmo sendo por 2, eu não vou fazer aqui novamente, para que a aula não fique muito extensa, mas quando você for fazer esse exercício, o que deve ser feito? Monte a tabuada do 2 mais uma vez. Então, primeiro, nós armamos a operação 1.275 dividido por 2, montamos a tabuada todinha em seguida, e agora vamos iniciar o cálculo do quociente. Começamos agrupando os dígitos do dividendo da esquerda para a direita, até obtermos um número maior ou igual ao divisor. Pegando apenas o primeiro dígito, que é 1, nós obtemos um número menor que o divisor. O divisor é 2. Então não serve. Precisamos pegar dois dígitos. Pegando dois dígitos, nós temos o 12. 12 é maior que 2. Então nós vamos agora procurar aqui na tabuada do 2 qual é o número que eu multiplico por 2 para chegar o mais perto possível de 12. Olhando os resultados aqui da tabuada do 2, que é 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante, nós percebemos que nós temos aqui exatamente o 12. Então, nós vamos aqui no quociente colocar o número que multiplicado por 2 resulta em 12.
e este número é o 6. Então, aqui embaixo da chave, na posição do quociente, nós vamos colocar o dígito 6. E agora nós vamos multiplicar 6 vezes 2. É só olhar na tabuada que já está pronta. 6 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 6 é 12. Colocamos o resultado da multiplicação aqui embaixo do dividendo. E efetuamos a subtração. 2 menos 2 é zero, 1 menos 1 é zero. Em seguida, vamos para o dígito seguinte do nosso dividendo e baixamos ele ao lado do resto, que é o 7. Então, baixamos o 7 aqui ao lado do resto, obtemos o número 7. E voltamos aqui para a tabuada do 2 para encontrar qual é o número que eu multiplico por 2 para chegar o mais perto possível de 7. Olhando os resultados, nós temos aqui 2, 4, 6, 8. 8 é perto de 7, mas passa. E a gente quer que seja menor ou igual. Então, nós vamos ficar no anterior, que é o 6. E o número que multiplicado por 2 resulta em 6 é 3. Então, é este número que nós vamos colocar aqui no quociente. E agora nós vamos multiplicar o 3 por 2, que não precisa fazer a conta, é só olhar aqui na tabuada. 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3, que é 6. O resultado da multiplicação colocamos embaixo do nosso dividendo. E agora subtraímos. 7 menos 6, 1. Feita essa subtração, ao lado desse resto obtido, nós vamos para o dígito seguinte do dividendo e baixamos ao lado do resto. E o número obtido é 15. Voltamos para a tabuada do 2, olhamos os resultados: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 passa, então o que nos interessa é o anterior, que é 14. Para obtermos 14, o número que deve multiplicar o 2 é o 7. Então, é este número que vem aqui no quociente. E agora nós multiplicamos. 7 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 vezes 7, é só olhar aqui na tabuada, é 14. Colocamos o resultado da multiplicação embaixo aqui do nosso resto e subtraímos. 5 menos 4 é 1. 1 menos 1 é 0. Voltamos para os dígitos aqui do dividendo e percebemos que não tem mais dígitos para baixar. Isso nos diz que o processo terminou. E como o resto final, que é o resto da divisão, não é zero, nós concluímos que a nossa divisão não é exata. Quando o resto é zero, a divisão é exata. Quando o resto não é zero, a divisão não é exata. Então, o quociente é 637 e o resto é 1. E quando o resto não é zero, a prova real tem um passo a mais, que nós vamos realizar aqui. Então, vamos começar a prova real. A primeira parte da prova real é a multiplicação do quociente pelo divisor, da mesma forma que foi nos casos anteriores. Então, nós vamos multiplicar 637 por 2. 2 vezes 7, é só olhar aqui na tabuada, é 14. Então, vem o 4 embaixo do 2 e o 1 em cima do 3, do 637. Depois, nós vamos multiplicar 2 vezes 3, que é 6, com mais 1, 7. Depois nós vamos multiplicar 2 vezes 6, que é 12. O resultado deu 1.274. Agora, o resto é diferente de zero. Quando o resto é diferente de zero, na hora de efetuar a prova real, tem que somar esse resto com o resultado dessa multiplicação. Então, vai ficar 1.274 mais 1. 4 mais 1, 5. 7 mais 0, 7. 2 mais 0, 2. E 1 mais 0, 1. O resultado final, após somar o resto, é 1.275, que é precisamente o nosso dividendo. E isso nos diz que o resultado encontrado, que é o quociente 637 e o resto 1, estes resultados estão corretos. Então, só aumenta um passo. Quando o resto não é zero,
Além de multiplicar o quociente pelo divisor, é necessário somar o resto ao resultado dessa multiplicação. E mais uma vez, você vai pausar o vídeo, copiar a operação e resolver a operação de divisão. Primeiro, arma a operação com a chave, monta a tabuada todinha, calcula o quociente e o resto e efetua a prova real. Se perder, se tiver qualquer dúvida, volta o vídeo no início da explicação deste exercício, assiste novamente. Quando terminar, pausa o vídeo, tenta fazer novamente. Repita esse processo quantas vezes for necessário. E agora que você já fez, já conseguiu fazer, porque se você voltou para a aula é porque você já conseguiu fazer, nós vamos agora fazer juntos o exercício 4. Só que eu tenho aqui uma sugestão para o exercício 4, 1.250 dividido por 25. Antes de assistir a explicação, eu recomendo que você pause o vídeo e tente fazer sozinho, antes de assistir a explicação. Quer você consiga ou não consiga, depois você volta aqui e assiste. Então, pause o vídeo e tente fazer. Agora que você já tentou fazer, não importa se conseguiu ou não, vamos fazer juntos. Primeiro passo, já estava pronto aqui, armar a operação. Como é uma divisão por 25, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar a tabuada do 25, da mesma forma como fizemos com a tabuada do 2. E vamos fazer usando aquele método um pouquinho mais longo, que neste caso, como o número é maior, é mais seguro fazer daquela maneira. Então, começamos aqui. 25 multiplicado por 1, que é 25. Para obter o 25 multiplicado por 2, nós vamos somar 25. E o resultado obtido vai ser 25 multiplicado por 2. 5 mais 5 é 10, vai 1. 2 mais 2, 4, com mais 1 que foi 5. Para obtermos o 25 multiplicado por 3, nós vamos somar 25 aos 50. O resultado obtido será o 25 multiplicado por 3. 5 mais 0, 5. 5 mais 2, 7. Para obtermos o resultado seguinte, nós vamos somar 25. Como a tabuada do 25, para obter o resultado seguinte, nós somamos 25 ao resultado anterior. Da mesma forma como foi feito com a tabuada do 2, da mesma forma como é feito com qualquer tabuada. O resultado obtido será 25 multiplicado por 4. Escreva isso aqui. É importante. Porque senão você não escreve isso aqui e na hora de saber o resultado aqui, você vai contar o quantas vezes somou 25, pode se perder e usar os resultados errados. Então, para ter mais segurança, escreva isso aqui. E agora vamos fazer a continha. 5 mais 5, 10. Vai 1. 7 mais 2, 9. Com mais 1 que foi, 10. Para obtermos o próximo resultado, somamos 25. E esse próximo resultado será o 25 multiplicado por 5. 5 mais 0 é 5. 2 mais 0 é 2. E 1 mais 0 é 1. Para o resultado seguinte, somamos 25. E esse resultado será o 25 multiplicado por 6. 5 mais 5, 10. Vai 1. 2 mais 2, 4. Com mais 1, 5. 1 mais 0, 1. Somamos 25 para obtermos o resultado seguinte. 0 mais 5, 5. 5 mais 2, 7. 1 mais 0, 1. E esse resultado é o 25 multiplicado por 7. Escreva isso. Mais 25, fica 5 mais 5, 10, vai 1. 7 mais 1, 8. Com mais 2, 10, vai 1. 1 mais 1, 2. Esse resultado é o 25 multiplicado por 8. Soma 25. 0 mais 5, 5. 0 mais 2, 2. 2 mais 0, 2.
Esse resultado é o 25 multiplicado por 9. E, finalmente, somando 25, 5 mais 5, 10, 2 mais 2, 4 com 1, que foi do 10, fica 5, e 2 mais 0, 2. Isso é o 25 vezes 10. Ao invés de ter somado 25, poderíamos utilizar a regra direta, que é para multiplicar 25 por 10, é só colocar o zero na frente do 25, obtendo 250. Qualquer que seja o método, chegamos no mesmo resultado. Então, nós temos aqui pronta toda a tabuada do 25. Embora seja necessário algum tempo para montar essa tabuada, o tempo investido ao montar a tabuada, ele é ganho depois, porque nós vamos precisar dessa tabuada o tempo todo. Então, vale a pena montar essa tabuada com bastante atenção, com bastante cuidado. Agora que nós temos a tabuada pronta, nós vamos iniciar o processo de divisão, agrupando os dígitos do 1250 da esquerda para a direita. Começamos com o primeiro dígito, forma o número 1, menor que 25, não serve. Então, nós vamos agrupar o primeiro com o segundo, forma o número 12, ainda é menor, ainda não serve. Então, quando não serve, temos que agrupar mais um dígito. E repetimos o processo até que alcancemos um número maior. Agrupando os três primeiros dígitos, nós obtemos o 125. 125 é maior que 25. Então, agora que nós conseguimos um número maior que 25, nós vamos procurar aqui na tabuada do 25 qual o número que chega mais próximo possível do 125. Olhando aqui os resultados, 25, 50, 75, 100, 125. Tem aqui exatamente o 125. E o número que nós devemos multiplicar por 25 para obter 125 é 5. Então, aqui, embaixo da chave, no quociente, vem o 5. E 5 multiplicado por 25, aí é só olhar aqui na tabuada, 25 multiplicado por 5, que é a mesma coisa que 5 multiplicado por 25, é 125. Então, embaixo do dividendo, nós colocamos o 125 e efetuamos a subtração. 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Em seguida, vamos para o dígito seguinte do dividendo e baixamos ele ao lado do resto. Ainda assim, o número obtido aqui é 0. Agora, quando a gente baixa o dígito seguinte ao lado do resto, necessariamente tem que aparecer algum dígito aqui no quociente. Como o número aqui que a gente quer chegar é 0, quem vem aqui para o quociente é o 0. 0 multiplicado por 25 é 0. Colocamos o resultado aqui embaixo do resto e subtraímos. 0 menos 0 é 0. Não tem mais dígitos do dividendo para baixar. Isso está nos dizendo que o processo encerrou. Portanto, 1.250 dividido por 25 é 50. Mas, para termos certeza que isso está correto, nós vamos efetuar a prova real, multiplicando o quociente pelo divisor. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5, 25, vai 2. Vai 2 não, né? Já vem o 25 aqui do lado, porque não tem mais número do lado. 2 vezes 0 é 0. Lembrando que quando vem para o próximo dígito aqui, pula uma casa. E 2 vezes 5, 10. E agora nós somamos 0 mais 0. Aqui onde está o sinal de mais, a gente considera 0. 0 mais 0 é 0. 5 mais 0 é 5. 2 mais 0 é 2. E 1 mais 0 é 1. Então, quando multiplicamos 50 por 25, chegamos em 1.250, que é precisamente o nosso dividendo. E isso nos diz que o quociente encontrado está correto. E perceba que aqui, na hora de efetuar a prova real, nós precisamos tanto da tabuada do 5 quanto a tabuada do 2. E por segurança, seria bom montar essas duas tabuadas. A do 2 nós já temos dos exercícios anteriores. Seria prudente montar a tabuada do 5. E agora, mais uma vez, se você não conseguiu fazer sozinho antes de ver a explicação, pause o vídeo e tente fazer sozinho. Se tiver dúvida, volta no início da explicação dessa questão, assiste de novo, depois pausa o vídeo, tenta fazer sozinho.
quantas vezes for necessário. E agora, feito isso, agora que você já pausou o vídeo, já tentou fazer, já conseguiu. Se não tivesse conseguido, ia estar tentando, repetindo o processo, então já conseguiu. Agora vamos para o próximo exercício, que é 1215, 1215 dividido por 3, que é o exercício 5. Primeiro, nós armamos a operação com a chave, e em seguida, vamos montar a tabuada do 3. 3 vezes 1 é 3. Soma 3, obtém 6. E esse resultado é o 3 vezes 2. Soma 3, dá 9. Esse resultado é o 3 vezes 3. Soma 3, dá 12. Esse resultado é o 3 vezes 4. Soma 3, obtém 15, porque 2 mais 3 é 5. E 1 mais 0 é 1. Esse resultado é o 3 vezes 5. Soma 3, 5 mais 3, 8. 1 mais 0, 1. É 18. Isso é o 3 vezes 6. Soma 3, 8 mais 3, 11. Vai 1. 1 mais 1, 2. 21. Esse resultado é o 3 vezes 7. Soma 3, 3 mais 1, 4. 2 mais 0, 2. 24. Esse é o 3 vezes 8. Soma 3, 4 mais 3, 7. 2 mais 0, 2. Esse é o 3 vezes 9. E soma 3, ou usa aquela regra direta. 7 mais 3, 10. Vai 1, 2 mais 1, 3, 30. Esse é o 3 vezes 10. E lembrando que a regra direta é para multiplicar por 10. Na frente do número, que é 3, acrescento 0. Colocando 0 na frente de 3, também chegamos em 30. Use a regra que preferir. O importante é você montar corretamente a tabuada. Porque se montar a tabuada errada, vai ficar tudo errado. Agora que nós temos a tabuada pronta, nós vamos começar agrupando os dígitos do dividendo até obtermos um número maior que o divisor. No caso, o divisor é 3. Começando com o primeiro dígito, nós obtemos o número 1, que é menor que 3. Portanto, precisamos agrupar mais um dígito. Pegamos o primeiro e o segundo, formando o número 12. 12 é maior que 3, então nós vamos procurar aqui nos resultados da tabuada o número mais próximo de 12. Tem 3, 6, 9 e tem exatamente o 12. E o número que multiplicado por 3 resulta 12 é 4. Portanto, o 4 vem aqui embaixo da chave, na posição do quociente. Multiplicamos 4 vezes 3. Quando eu digo multiplicamos, é olhar a tabuada. 4 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 4, o resultado é 12. O resultado dessa multiplicação vem aqui embaixo do dividendo. Efetuamos a subtração, 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Em seguida, baixamos ao lado do resto o próximo dígito do dividendo, que no caso é 1. O número obtido foi 1. É menor que 3. Então não adianta vir procurar aqui na tabuada. Mas, sempre que baixa o próximo dígito do dividendo ao lado do resto, é necessário que venha algum dígito aqui para o quociente. Como este número obtido aqui é menor que o 3, quem vem para cá é o 0. Que 0 multiplicado por 3 é 0. O resultado dessa multiplicação colocamos aqui embaixo do resto. E efetuamos a subtração. 1 menos 0 é 1. 0 menos 0 é 0. Então, o resultado aqui é 1. Agora, nós voltamos lá para os dígitos do dividendo e baixamos ao lado do resto o próximo dígito. Perceba que não pode baixar 2 dígitos de uma vez só. Baixa um dígito. Depois que baixou um dígito, necessariamente tem que vir um dígito aqui no quociente. Para daí, depois disso, baixa o próximo dígito. E agora, que nós temos aqui, depois de baixar o próximo dígito, o número 15, voltamos para a tabuada do 3 para encontrar o número mais próximo de 15. Nós temos exatamente o 15.
E o número que deve ser multiplicado por 3 para obter 15 é 5. Então, aqui no quociente tem o 5. E 5 multiplicado por 3, que é a mesma coisa que 3 multiplicado por 5, já tem aqui a tabuada pronta, é 15. Esse resultado nós colocamos aqui embaixo do resto. E efetuamos a subtração. 5 menos 5, 0. 1 menos 1, 0. Como não tem mais dígito do dividendo para baixar, então acabou o processo. O resto é 0. Isso nos diz que a divisão é exata. E o quociente é 405. Agora, para ter certeza que o nosso resultado encontrado está correto, nós vamos efetuar a prova real, que é efetuada multiplicando o quociente pelo divisor. 3 vezes 5 é 15, só olhar aqui na tabuada, vai 1 lá em cima do zero, 3 vezes 0 é 0, com 1 que foi é 1, 3 vezes 4, é só olhar aqui na tabuada, que é 12, coloco 12 aqui. Multiplicando 405 por 3, chegamos em 1.215, que é exatamente o valor do dividendo. Isso nos diz que o resultado encontrado está correto. E agora, mesmo procedimento adotado anteriormente, pause o vídeo, tente fazer sozinho, se não conseguir, volte para a explicação desse exercício. Ao terminar, pause o vídeo novamente, tente resolver sozinho e repita o processo quantas vezes for necessário até conseguir fazer sozinho do começo ao fim. Tanto a resolução da operação quanto também da prova real. E depois de terminar de fazer isso aqui, volta lá para o primeiro, copia todos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, volta lá para o primeiro e tenta fazer de novo sozinho. O primeiro sozinho, o segundo sozinho, o terceiro sozinho, o quarto sozinho, o quinto sozinho. Pode acontecer de dar uma enroscada. Se enroscar, vai para a parte do vídeo, onde está a explicação do que foi enroscado, assiste novamente e tenta fazer sozinho de novo. É trabalhoso? É trabalhoso. É demorado? É demorado. Mas é o que é necessário para aprender, para superar as dificuldades. Porque se não fizer assim, não supera as dificuldades. Apenas assistir a explicação não é suficiente. É necessário repetir, fazer e tentar de novo. Para aprender matemática é necessário boa vontade, paciência e perseverança. É por isso que muitas pessoas não aprendem, porque elas não têm essas habilidades. Não tem porque não desenvolveram. Ninguém nasce com isso. São habilidades que você desenvolve praticando. Ah, se irritou, respira fundo, se acalma, lembre-se que você precisa aprender isso, que você quer aprender isso, e com muita boa vontade você volta e faz de novo o que tem que ser feito. Simples assim. E procedendo dessa maneira, você vai desenvolvendo cada vez mais paciência e perseverança. E também boa vontade. Quanto mais boa vontade você tem, mais boa vontade você desenvolve. É assim que funciona. E depois de dominar completamente, conseguir fazer com tranquilidade esses exercícios que já foram feitos, aí sim vai tentar fazer os seguintes: o 6, o 7 e o 8. E esses eu não vou fazer antes. Vocês vão tentar fazer. Você vai tentar fazer sozinho. Tenta fazer sozinho e depois nós vamos efetuar a correção. E faz tanto a divisão quanto a prova real. Quando você fizer a prova real, você vai saber se acertou ou não. Se pela prova real você já sabe que acertou, não precisa ter dúvida. Agora, se na prova real você perceber que tem algo errado, você apaga e faz de novo. Na verdade, eu não recomendo apagar. Eu recomendo simplesmente você circula, destaca o que está errado e faz do lado, tentando fazer corretamente. E depois que conseguir fazer corretamente, compara o certo com o errado para tentar descobrir onde errou. Isso é muito útil. Então fica para treinar, além de refazer todos esses, também o 6, o 7 e o 8. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a cada um de nós e que estejamos sempre sob a graça de Deus. Muito obrigado.